Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana, eu sou bioquímica aí da UPA Nordeste, Hospital Nossa Senhora Aparecida, e eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito de coleta de material biológico, né? Nós fizemos uma reunião na semana passada e ficou acordado que o pessoal da coleta ia ficar na responsabilidade dos bioquímicos da UPA, né? E visando isso, nós sentimos a necessidade de falar um pouquinho para vocês a respeito da coleta, principalmente da coleta de sangue, que é realizado aí na nossa instituição, né? O nosso objetivo é a gente definir os processos que iniciam, né, desde o momento em que o médico faz a solicitação de exame, né, até o momento em que o laboratório libera esse resultado de exame para o médico, né. Então, o objetivo desse, vou chamar de treinamento, é definir processo pré-analítico do laboratório de análises clínicas, né, que envolve desde a coleta, a identificação de amostras, registros no nosso sistema, né. O que é fase pré-analítica? Pré-analítica é tudo que vem antes da realização do exame em si, né? É o período que vai entre a solicitação do clínico até a realização do exame propriamente dito. Então, o que ele inclui? A requisição do exame, a orientação, da orientação sobre a coleta, né? Falar com o paciente o que vai acontecer, por que ele está colhendo e tal. O preparo do paciente, que no nosso caso até que não entra tanto em questão por se tratar de unidade de urgência, a coleta do material biológico em si, o cadastro, que é muito importante, né, todo mundo saber utilizar corretamente o nosso sistema, e o transporte até o laboratório, né. Existem vários artigos científicos que mostram que 70% dos erros de laboratório acontecem antes da realização do exame propriamente dito, né? Que é nesse momento essa fase pré-analítica, né? E a gente sabe que 70% das decisões médicas são baseadas no resultado dos nossos exames, né? No resultado do exame laboratorial. Então, eu queria que todo mundo pensasse, e eu estou aqui para isso, que o nosso laboratório, ele não é um setor isolado, né? Nós formamos uma cadeia que é a interação entre o médico, o laboratório e o paciente, né? E vocês da coleta, né, tanto os técnicos de laboratório que trabalham internamente, quanto os técnicos de enfermagem que ficam no setor de coleta, eles fazem parte desse grupo, né? Nós todos integramos essa cadeia, né? Nós somos uma equipe multidisciplinar, né? Cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a importância, né? Tem o seu trabalho como fundamental em toda essa cadeia, né? Como eu já falei, os 70% dos erros laboratoriais, eles ocorrem nessa fase pré-analítica e por isso que eu vou estar falando um pouquinho dela, né? A gente tem essa necessidade aí na UPA da gente padronizar um pouquinho essa parte. Então, aqui só para poder situar vocês, a fase pré-analítica, ela vai do pedido de exames, da coleta, né, até o encaminhamento, que vai pelo transporte ao laboratório, a conferência pela área técnica, né, depois que vem a fase analítica, que é a realização do exame em si, e por último a fase pré-analítica, que é a liberação de laudo, o acesso ao resultado, a entrega desses resultados ao médico e a interpretação dele e a tomada de decisão, né? Então tem todo esse contexto que envolve o exame laboratorial. Então, quais são os principais erros que ocorrem nessa fase pré-analítica? Começa na abertura do cadastro, né? Então, onde o profissional que cadastra tem que ter todo o cuidado. Então, tem muitos erros na abertura do cadastro, as amostras solicitadas que não são coletadas, que acontecem demais, as falhas na coleta de tubo errado, de recoleta, o momento que ocorre a hemólise, as amostras coaguladas, a razão inadequada entre o sangue e o anticoagulante e o problema no transporte da amostra. E o que eu acho que é principal é a falha na comunicação, né, entre toda a equipe.
Existem programas que mostram para a gente indicadores laboratoriais. Esses indicadores eles foram lançados em 2006 e pela Controlab e pela SBPC, que são duas instituições que respondem pelo controle de qualidade em laboratório no nosso país, né? E esses indicadores eles servem para monitorar essa fase pré-analítica e acompanhar todo o desempenho, a produtividade de todo funcionário, né? Então, eu acho que a gente está precisando já entrar nessa parte desses indicadores para poder melhorar o nosso trabalho, né? Então, quais são esses indicadores? São os índices de acidente com pérfuro cortante, o índice de recoleta, que a gente já faz isso lá no laboratório, né? O índice de amostras rejeitadas, que a gente também tem isso registrado no nosso laboratório, né? O que são essas amostras rejeitadas? Uma que foi coletada com anticoagulante errado, ou que a amostra veio hemolizada, ou que a amostra veio coagulada, né? E o índice de amostras contaminadas para hemocultura e urocultura. Como a gente não tem acesso à microbiologia aí na nossa instituição, esse índice fica um pouco falho, né, para a gente. Então, quais são os tipos de erros encontrados durante a fase pré-analítica no processo de laboratório? O preparo inadequado do paciente, que não tem muito a ver com a gente, igual eu falei, pelo fato da gente ser de urgência. Coleta de sangue, envio e difusão de medicamentos, né? Muitas vezes a pessoa não sabe, o flebotomista, como é chamada a pessoa que colhe sangue, às vezes ela não sabe que não pode colher no mesmo braço que o paciente está tomando soro, ou no mesmo braço que o paciente tomou medicação. Então, tem um período que ele tem que esperar, não é o caso da UPA, que na UPA a gente não pode esperar, né, para poder fazer essa coleta. Então, no caso da UPA, a gente tem que pegar outra via de outro vaso sanguíneo para poder fazer a punção, né. A amostra contaminada é um outro erro, o preenchimento do tubo da coleta, né? Prestar muita atenção se aquele paciente que você está colhendo é realmente aquela etiquetinha, sempre está conferindo as questões de documentação do paciente, né? Tubo de coleta com material suficiente, tubo de coleta ou recipiente impróprio, amostra não preservada durante o transporte ou pré-análise, extravio de tubo que contém amostra. A gente já teve esses episódios aí na UPA, foi feita a coleta, mas o tubo não chegou no laboratório, né? Erro na identificação de paciente, também a gente tem casos aí. Erro no procedimento de solicitação de exames, né? Às vezes o médico não sabe direito o que é que ele está avaliando, então não sabe quais os exames que ele realmente solicita que seja feito. Conflito na comunicação de dados, falta de requisição médica ou incorreção das informações diagnósticas, né? Às vezes não sabe ler o que o médico está querendo ali por causa da letra ilegível, né? Que é a incompreensão ou má interpretação da requisição médica, incorreção do cadastro do paciente, exame do sistema de informática laboratorial e o horário de coleta que está errado. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um dessas intercorrências, né? E vou começar pela hemólise, que é um dos que mais acontece aí no nosso laboratório. Então, a hemólise, ela é caracterizada pela cor vermelha do tubo. Por quê? Porque houve um rompimento da hemácia, né? E ela pode acontecer em vivo, que existem condições clínicas que fazem com que o paciente tenha uma hemólise, né? E aí ele já vem hemolizado no tubo, ou in vitro, que é, no nosso caso, o erro da punção. Quais são os exames que são alterados? O hemograma, o LDH, TGO, TGP, principalmente ferro, fosfatase, potássio, né? A gente não pode de jeito nenhum fazer potássio em sangue hemolizado, fósforo, proteína total, magnésio e cálcio. Então, são vários analitos que não podem ser dosados quando o sangue está hemolizado. O que a gente pode fazer, gente, para a gente evitar isso? Quando a gente vai puncionar o paciente, secar bastante o álcool, né? Fazer a antisepsia, mas deixar o álcool secar. Por quê? Porque na hora que você punciona, que o álcool vai junto com a
a agulha, ela traz a hemólise, ela começa a hemolizar e traz para dentro da seringa aquele primeiro contato, aquele primeiro sangue, e ele já começa a vir hemolizado, né? Então vira uma cascata. Não deixar o garrote por mais de 1 minuto no braço do paciente. Respeitar a proporção de calibre da agulha com o calibre da veia. Às vezes, o flebotomista ele gosta mais da agulha mais fina e tal, mas nem sempre isso é viável, né? Evitar colher em área que já está com hematoma. Ter uma atenção melhor entre a proporção de sangue e anticoagulante que está marcado no tubo. Todo mundo sabe que no tubo de coleta ele vem com uma marquinha, não pode ser muito longe daquela marquinha, principalmente o citrato. O citrato ele tem que ser coletado até naquele ponto marcado certinho, porque senão vai haver uma desproporção entre o sangue e o anticoagulante e vai ter problema, né? Se for uma quantidade pequena de sangue no frasco, o que acontece? Ali dentro tem vácuo, e aí, ao homogeneizar e tudo, pode acontecer a hemólise, né? O ângulo da coleta, quando o sangue vai colher sangue a vácuo, né? Porque aqui está o vaso. Se você punciona, né? Conforme for o ângulo que você vai, aquela pressão por causa do vácuo do tubo faz com que o sangue bata com força nas paredes do tubo e ocorra a hemólise também. Você não pode puxar o êmbolo da seringa com força, para poder evitar isso também. Transferir o sangue do tubo, né? Muita gente não tira a tampinha. Então, qual que é a forma correta? Você tem que tirar a tampinha, tirar a agulha da seringa e escorrer lentamente pelas paredes do tubo, porque senão vai acontecer hemólise e vai ter que colher novo material, né? E homogeneizar o tubo lentamente. Tem gente que já, né, vem com muito vigor e acaba acontecendo a hemólise. Aí é só para poder mostrar para vocês, né, o tubo normal, o que tem hemólise, o que tem lipemia e a icterícia. Outro intercorrente, outro problema que a gente tem em relação ao coágulo. Por que dá coágulo? Né? O coágulo, ele é o produto final da cascata de coagulação. Quando que acontece isso? Quando tem a desproporção do sangue do anticoagulante, né? Às vezes tem lá a marquinha, a pessoa entope de sangue, né? Aquele anticoagulante, ele não vai conseguir fazer todo o processo com o sangue todo que foi coletado, né? Então, cada tubo ele tem um aditivo, já que é proporcional àquele volume marcado no frasco, né? A coleta lenta com seringa. Então, às vezes a pessoa punciona, demora demais a aspirar. Então, aquilo ali faz com que o sangue que ocorra ali a cascata de coagulação e o sangue já entra na seringa coagulado, né? Demora na transferência do sangue para o tubo também, então você colheu, foi para a seringa, demora horrores para poder pegar aquele sangue da seringa e transferir para o tubo. Procurar demais a veia, às vezes a pessoa fica ali pelejando, tentando achar a veia do paciente e ele vai lesionando aquele lugar. Quando ele consegue pegar, que ele acerta o vaso, ele ali já tem um microcoágulo na agulha, você já aspira aquilo ali, já fazendo todo aquele processo da cascata de coagulação também. E a homogeneização do tubo. Então, ali tem um anticoagulante, você colocou o sangue, se você não homogeneizar, não vai acontecer a reação química de forma que ele vai anticoagular o sangue coletado, né? Então, em relação ao recipiente, né? O recipiente correto. Muitas pessoas colhem o tubo errado por não saber, né? Então, como que é a forma correta? O citrato, ele é o tubinho azul, ele serve para exame de coagulação. O soro é o tubinho vermelho com a tampinha vermelha ou o da tampinha amarela. Ele é usado para dosagens sorológicas. O EDTA é o roxo, né? Ele serve para hemograma, é onde é realizado o hemograma. O fluoreto é a tampinha cinza e ele é feito dosagem de glicose e de lactato. Eu coloquei aqui a ordem dos tubos, né, que muita gente não sabe.
Antes, há um bom tempo atrás, como que era feito? Era coletado primeiro o sangue do frasquinho, da tampinha vermelha, né, o soro. Hoje não mais. O primeiro tubo que a gente tem que preencher, né, que a gente tem que completar, é o tubo em azul, que é o do citrato. Né? Então, a ordem é o citrato, depois é o soro, né, o vermelho e o amarelo. Se houver necessidade, a heparina, que é o frasco, que é o da tampinha verde, mas a gente nem tem ele no laboratório. Depois o EDTA, que é o roxinho, e depois o fluoreto. Qual que é a importância dessa sequência, gente? Eu vou dar só um exemplo. O EDTA, ele é um anticoagulante que tem potássio nele. Então, se porventura você puncionou o paciente, colocou ali a sua seringa, né, com o sangue dentro, estampou e colocou ali, e sujou a sua seringa com o EDTA, que ele fica ali na parede do tubo, na hora que você vai colocar no soro, porque você está fazendo errado, você está na sequência errada. Então, você vai passar por soro. O EDTA, ele é um anticoagulante que tem potássio. Então, o potássio, você vai injetar potássio no tubinho vermelho, né, que é o de dosagens sorológicas, e na hora que o laboratório for dosar o potássio daquele paciente, ele vai dar um valor bem mais alto do que o normal, né, porque você pegou o potássio que estava no anticoagulante do EDTA e colocou no do soro, né. Eu não coloquei a gasometria aqui, mas a gasometria, ela é um exame que já vem pronta, a seringuinha já vem pronta com a heparina, né? E a heparina que está ali também, ela já está numa concentração adequada. Às vezes a pessoa vira e fala assim, não, mas eu vou colocar mais heparina para o meu sangue não coagular e eu não precisar colher de novo. Ele está errando demais, né? Primeiro, ele não pode fazer isso porque ele está diluindo o soro e ele está alterando todos os gases sanguíneos daquele paciente. Então, às vezes, o médico não vai avaliar aquela gasometria de uma forma totalmente inadequada. O material insuficiente, né? Às vezes a gente sabe, eu colho, eu adoro colher também tudo, e eu sei muito bem a dificuldade que é de alguns pacientes, né? Principalmente idoso, criança, paciente oncológico. Mas a gente tem que saber que isso, quantidade pequena, às vezes inviabiliza a análise. Por quê? O nosso equipamento, ele precisa de um volume morto. Então, ele precisa de um volume mínimo para ele realizar a pipetagem dele, porque senão ele não faz. E às vezes você fala assim, nossa, eu colhi tanto soro, tanto sangue, veio 1 ml, né? Veio 1,5 ml de sangue ali, mas aquilo ali é o sangue total. Depois que ele acontecer a coagulação, que a gente centrifugar, aquilo ali vai perder 40%, às vezes 50% do volume, dependendo do hematócrito do paciente, né? Aqui só para poder reforçar, né? Quais que são os requisitos técnicos? Então, como que faz? Qual que é o passo a passo de um exame laboratorial? Ele sai do cliente, inicia no cliente, termina no cliente médico e também, né? Então, o médico vai, passa para o cliente é atendido, é coletado, né, vem a amostra, toda essa parte é a parte pré-analítica, depois vai para o laboratório, que é a fase analítica, que é onde realiza o exame, depois a pós-analítica, que é onde ocorre a liberação do laudo, né? Só lembrando que a UPA ela tem ainda esse detalhe do pós-analítico junto com a liberação, né? Após o momento em que o bioquímico libera o laudo, os coletadores da UPA, eles são incumbidos também, são responsáveis pela impressão desse laudo e para entregar ao médico, né? Nós temos algumas legislações, gente, que faz com que a gente seja regulamentado no laboratório, sabe? Para a gente trabalhar de uma forma legal, de uma forma correta. Então, a gente vai, à medida do possível, tentar cada vez mais melhorar, né? E para isso a gente precisa da ajuda de todos, da compreensão de todos. E nós, bioquímicos da UPA, eu, o Matheus e o Leonardo, a gente está disponível para vocês, para poder sanar qualquer dúvida, né? E a gente está torcendo e está junto de vocês para poder melhorar todo esse trabalho,
né, melhorar a agilidade da liberação do laudo, né, melhorar essa parte do pré-analítico. E nós fizemos uma reunião há um tempo atrás com as gerentes, e a gerente do Odilon Berens ficou de providenciar para a gente a equipe da Vacuete ou da BD, né, que são as empresas que nos fornecem os tubos, para dar um treinamento para vocês. Mas enquanto isso não acontece, nós achamos de bom tom já ter esse primeiro contato, já nos colocar à disposição e já dar essa primeira ideia de como que é importante essa parte de vocês, né? E a gente está aqui à disposição para melhorar essa parte e ajudar vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bem? Por enquanto é só. Um abraço, obrigada e boa noite.